Muito bem, continuando então essa quinta verdade fundamental que é a salvação do homem, que é uma das mais importantes verdades, porque a partir dessa todas as outras verdades só se aplicam se o homem é salvo. Nós falávamos no vídeo passado da conversão. A conversão é algo importante. Tudo que a pessoa precisa fazer para ser salvo da ira divina é olhar para Cristo e viver. Jesus diz: olhai para mim, serás salvos, né? E vivereis. A salvação não consiste numa série complicada de ritos ou numa série de passos místicos. Ela ocorre instantaneamente na vida da pessoa que de maneira sincera busca Deus. Entretanto, mesmo que não haja uma ordem cronológica nos eventos que cerca a salvação, há uma sequência lógica conforme nos mostra claramente a Bíblia. Vários termos cruciais estão vitalmente relacionados à admirável experiência da salvação. Comecemos, pois, com o ministério da convicção. Disse Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. Esse gracioso ato de Deus, embora atribuído ao Pai, é realizado através do Espírito Santo, com o executar da divindade. Ele aplica os métodos da redenção aos que se entregam a Cristo. E quando ele, o conselheiro, o ajudador, o paracleto, que é o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. João 16, 8 a 11. O principal instrumento usado pelo Espírito Santo nessa obra da conversão é a palavra de Deus. A Bíblia diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Embora o Espírito Santo não restrinja a liberdade do indivíduo, chama os pecadores a virem a Cristo Jesus. Esse trabalho do Espírito é chamada a doutrina da vocação ou do chamamento. Tanto os arminianos quanto os calvinistas concordam de que é realmente Deus que dá o primeiro passo na salvação dos pecadores. É Ele quem expede o convite. Conversão significa dar meia volta. A palavra no grego é metanoia, significa uma volta de 180 graus. As escrituras fazem muito apelo aos pecadores para que se voltem a Deus. A conversão é a resposta do pecador à convicção conferida pelo Espírito Santo. O voltar-se a Deus é composto por dois elementos: arrependimento e fé. O arrependimento pode ser encarado como o lado negativo da meia volta para Deus. Mostra que o pecador arrependido está voltado às costas para Deus. Consiste, enfim, no abandono do pecado. Há um elemento intelectual no arrependimento. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa mudança de mente. Não é uma transformação superficial ou temporária, mas uma mudança fundamental de atitudes, principalmente com relação ao pecado. O pecado não é mais negligenciado, desculpado ou chamamento de estilo de vida. O pecador arrependido reconhece ser culpado diante de Deus e há igualmente uma mudança de atitude para com Deus. Não se pode esquecer o elemento emocional do arrependimento. Produz-se uma tristeza genuína que é causada pelo pecado
Isso fica implícito no Salmo de número 51, Mateus 21, 29 e 30, 2 Coríntios 7, 8, Hebreus 7, 21. Há ainda o elemento volutivo, um ato definitivo da vontade para tornar a receber o que Deus oferece. A palavra grega metanoia sugere fortemente que o pecador mergulhe para além da consciência intelectual quanto à pecaminosidade dele, mas o que faça com tal ímpeto o repulsa que leva a rejeitar o mal e a passar a seguir a Cristo, desejando aprender cada vez mais do Salvador. Arrependei-vos e produzi fruto digno de arrependimento. Mateus 3, 8. Vejamos agora o lado positivo da conversão. O pecador deve não somente voltar-se, mas voltar-se para, nesse caso, voltar-se para Deus. Assim, voltamos do pecado para voltarmos para Deus. O voltar-se para Deus é um ato de fé. Consiste em entrar numa relação positiva com Deus. É algo central na experiência cristã, enfatiza a importância da fé. Ora, sem fé é impossível de agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Todas as nossas relações com Deus acham-se ancoradas na fé, e sem fé é impossível de agradar. Mas afinal, o que significa a fé? A semelhança do arrependimento, pode ela ser vista em 3 níveis. Em primeiro lugar, ao elemento intelectual. A fé é edificada sobre as informações recebidas, não somente solicitadas a confiar no nada. Os fatos do Evangelho são apresentados, antes de tudo, ao intelecto. Precisamos conhecer os fatos básicos do Evangelho para nele crer. Há também o elemento emocional. A explicação dada por Jesus acerca da parábola do semeador pinta vividamente esse nível de fé. A semente que caiu nos lugares rochosos e cresceu rapidamente não resistiu ao calor do dia. Assim ocorre com aqueles que parecem estar arrependidos, mas não têm alicerçados na fé. Vindo a adversidade, logo perde a fé em Deus. Com certeza, muitos são os desviados que jamais progrediram além desse nível emocional. Entretanto, há um nível de fé que atinge o âmago da personalidade, a sede da vontade. A fé volitiva é mais profunda que o mero sentimento intelectual. Vai além da religiosidade. Ela compulsa-nos a uma dedicação exclusiva à graça de Deus. Não podemos aceitar Jesus como nosso Salvador se não estamos dispostos a aceitá-lo como nosso Senhor. Exige uma completa rendição de vontade agora ao senhorio de Cristo. Tanto no hebraico quanto no grego, a expressão crer transmite a ideia de total submissão, de completa rendição de vontade e de uma obediência fiel e contínua a Deus. No Antigo Testamento, a fé poderia ser traduzida por fidelidade. No Novo, ela é traduzida por fé, mas obediência, porquanto não há fé sem obediência. Crer na Bíblia é um verbo ativo, sempre vinculado a seu objeto. Abraão creu em Deus, e não apenas na promessa divina, relacionada à palavra hebraica que significa crer, amã, há outras que podem nos ajudar a compreender o sentido da raiz desse termo. Uma dessas palavras é homenete, usada para indicar uma ama fiel
em que podemos realmente confiar, pois não deixará que o bebê caia, porque esse se encontra firmemente achegado em seus braços. Outra palavra é amna. Ela é empregada para descrever um alicerce sólido, capaz de sustentar indefinitivamente todo o edifício. Tais palavras não são usadas na Bíblia, embora seus correlatos servindo-nos para indicar a perfeita fidelidade de Deus e seu caráter, que é sempre digno de confiança. Os crentes podem confiar plenamente em Deus. A base desse relacionamento é a fé genuína. Na Bíblia, não existe nada parecido como fé na fé, pois o objeto da fé é o mesmo Deus. Marcos 11, 22 tem invertido alguns tradutores como tende a fé de Deus. No entanto, Deus não precisa ter fé, ele sabe tudo. Como o grego apropriado enfoca a fé em Deus, a tradução correta é tende fé em Deus, conforme traz a maioria das versões da Bíblia. Um dos vocábulos mais gloriosos da Bíblia é a justificação. Trata-se de um termo judicial, que significa declarar alguém justo. Essa doutrina descreve a condição do pecador culpado, que se põe diante do grande tribunal de Deus, justo, santo, reto juiz. A justificação é o anúncio extraordinário de que o pecador já está plenamente justificado. Aos olhos de Deus, seus pecados já não existem mais, porquanto está longe, assim como o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmos 103, verso 12. Miqueias expressa lindamente esse benefício da graça. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 a 19. 3 bênçãos especiais fluem da justificação. A primeira é a redenção dos pecados, cuja pena é a morte espiritual e física. Essa penalidade foi removida pela morte de Cristo, o qual suportou o castigo que nos estava reservado. A justificação implica também na restauração do favor divino. Além de havermos incorrido na penalidade requerida pelas nossas transgressões, havíamos também perdido o favor divino, pois Deus não tem comunhão com o pecado. No entanto, através da fé em Cristo, fomos restaurados à comunhão com o Pai Celeste. Finalmente, a justificação traz consigo a imputação da retidão. Assim como a pena do pecado fora debitada em nossa conta, a retidão de Cristo, agora, no ato da justificação, é creditada em nossa conta. Fomos envolvidos com a pureza de Cristo. Ele tornou-se a nossa veste nupcial. Como pode alguém ser justificado diante de Deus? Vezes sem conta, as Escrituras salientam ser isso um dom de Deus. É algo que obtém-se pela graça, proveniente da fé na morte expiatória de Cristo. A conversão consiste em voltar-se do pecado para Deus. A justificação é a declaração de que o pecador arrependido agora é reto aos olhos de Deus. E a regeneração é a real concessão da vida de Cristo ao novo convertido. Deve-se notar que a vida eterna
é a vida que nos flui diretamente de Cristo, como se ele estivesse e ele fora a videira e nós os ramos, conforme João 15, 1, 8. Porque como o Pai tem vida a si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Ou seja, Jesus tem a vida por seu próprio direito e natureza. Logo, só usufruiremos a vida eterna enquanto estivermos ligados em Cristo. Assim como a conversão é a resposta humana inicial à regeneração, é a resposta de Deus, é a operação do Santo Espírito no coração do novo crente, é a concessão da vida espiritual. A regeneração significa nascer de novo, ou nascer do alto, conforme João 3,3. É a concessão de uma nova natureza. A regeneração é um ato criativo de Deus, em lugar das depravações que antes nos escravizava, temos agora uma nova natureza. Somos família de Deus. Essa é a nova vida em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. É Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Além da justificação e da regeneração, temos também a adoção. É outro termo judicial similar à justificação. Ambos faziam parte do vocabulário dos tribunais, assim como a regeneração é a concessão real da vida divina ao convertido, a adoção é a maravilhosa declaração de que agora esse novo nascimento faz parte de uma família divina, foi plenamente aceito como membro na família, elegível para todos os privilégios provenientes agora dessa posição. Naqueles dias, as crianças que eram adotadas, conforme são hoje também, todavia, mesmo as pertencentes às famílias ricas e importantes, eram obrigadas a ficar sob a tutela de aios até a maioridade. Era-lhes também concedida a adoção, facultuando pleno acesso aos privilégios e direitos oriundos dessa posição legalmente reconhecida. Adotar significa literalmente pôr como filho. A grande passagem que nos desvém dessa verdade é Gálatas 4, 1 a 5, onde Paulo declara que agora somos filhos de Deus por intermédio dos méritos de Cristo. O apóstolo explica que na mente de Deus a adoção fora provida aos crentes antes da fundação do mundo, Efésios 1:5. Mas somente nos apossamos desse privilégio quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, Gálatas 3:26. A adoção também é obra do Espírito Santo, porquanto ele trabalha em nós como espírito de adoção, ou seja, nós o possuímos na condição de filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,15. Em contraste com o espírito da escravidão, entretanto, o que recebemos agora é a primeira parcela da nossa herança. Quando Jesus retornar e fomos transformados, receberemos a plenitude de tudo que se acha incluso em nossa salvação, é a adoção. Receberemos corpos novos, incorruptíveis e imortais, não mais sujeitos à decadência, à enfermidade e à morte. Aí então receberemos a nossa herança completa. Toda a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Quão maravilhosa é a salvação que Deus nos proveu através de Cristo. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quão ditosa é a vida em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados,
regenerados, adotados, santificados, tudo para a glorificação do corpo em Cristo Jesus, aonde já não mais morreremos. A salvação inclui esses estágios: justificação, regeneração, onde recebemos a vida de Deus, adoção, onde nos tornamos filhos de Deus com direito à família, santificação, que é o processo que vamos nos parecendo mais e mais com o nosso Pai Celestial, que é santo, santo e santo. E finalmente a glorificação. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Há lugar para você na casa do Pai, que se arrepende sinceramente, que crê em Cristo, que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador e é recebido por Deus num ato de fé que nós colocamos em Deus. Com isso, nós terminamos essa quinta verdade fundamental, que na minha opinião é a mais importante, porque se o homem não é salvo, ele não adianta seguir as outras verdades. O homem, para seguir as verdades que virão, deve ser salvo, transformado pela graça infinita de Deus. Que Deus nos leve à salvação em Cristo e que a salvação se torne cada vez mais firme, como dissemos. Fomos salvos, estamos sendo salvos a cada dia e ainda seremos salvos com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nós vamos voltar para a sexta verdade. A sexta verdade fundamental são as duas ordenanças que Cristo deixou para a igreja, que é o batismo em águas e a Santa Ceia. Mas, novamente, o batismo em águas só se aplica àqueles que foram salvos por Cristo. E a Santa Ceia, que é a nova aliança, também só se aplica por aqueles que foram salvos, transformados por nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa quinta verdade, nós fizemos 2 vídeos, a parte A e essa é a parte B. Assista a parte A e aí assista a parte B. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Divulgue o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia toda para você, de Gênesis ao Apocalipse. Nós gravamos primeiro o Novo Testamento, então quando você entra no nosso canal, clica na foto, vai ali no menu do playlist ou na lista das pastas, e aí você pode fazer o scroll down e você vai achar Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo em pastas. Depois, livro de Atos, aí Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas e o livro de Apocalipse. Depois você vai entrar no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Não existe nenhum outro canal que comente toda a Bíblia como nós fazemos, capítulo por capítulo, verso por verso. Veja bem, há bons canais no YouTube, mas que comenta a Bíblia toda para você, nós somos o primeiro. Há canais que lê a Bíblia para você, mas que comenta capítulo por capítulo, verso por verso, esse é o primeiro. Além dessas pastas, nós temos a pasta dos livros deuterocanônicos, do período interbíblico, 14 vídeos sobre a história da teologia cristã, 14 vídeos sobre o movimento pentecostal e agora esses vídeos trazendo as verdades fundamentais para você. Deus te abençoe e que a graça de Jesus
te alcance para a salvação em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.